Antáquia, conhecida como Rainha do Oriente, é uma cidade próspera e moderna, localizada na Turquia, próximo ao rio Orontes. Está a cerca de 19 quilômetros ao noroeste da fronteira da Síria e aproximadamente a 22 quilômetros da costa mediterrânea. Antáquia foi a capital da Síria romana e helenística e permaneceu um importante centro comercial, cultural, industrial, político e religioso por mais de 1000 anos. Nos tempos bíblicos, Antáquia era conhecida como Antioquia, a cidade onde os seguidores de Cristo foram chamados de cristãos pela primeira vez. Antioquia desempenhou um papel importante no livro de Atos, sendo o centro missionário da igreja primitiva, a primeira igreja gentia e sendo a comunidade que adotou, treinou e enviou o apóstolo Paulo ao ministério. Como era a cidade? Por que Antioquia era o lugar perfeito para a primeira igreja gentia florescer? O que podemos aprender desta igreja e aplicar ao século XXI? Venha comigo nessa jornada. A resposta certa, procurando pelos primeiros seguidores de Cristo na Turquia. Antáquia é uma das maiores cidades na Turquia, com uma população aproximada de 210 mil habitantes. Antáquia cresceu rapidamente desde 1950 e é um próspero centro comercial de Hatay, a província mais ao sul da Turquia. Possui um museu arqueológico bem conhecido e as extensas ruínas de suas antigas muralhas. Suas antigas igrejas são atrações turísticas importantes. Seu ritmo tranquilo, perspectiva cosmopolita e sutil atmosfera árabe a tornam um destino único. Ladeado por montanhas ao norte e ao sul, fica no leito de um vasto vale de rio com oliveiras. A Antáquia é dividida em duas partes pelo rio Assi, conhecido nos tempos antigos por rio Orontes. Desenvolvimentos recentes ao longo da margem do rio estão lentamente transformando o trecho em uma travessia de busca, em casos de tráfego montado, delimitada por canteiros, palmeiras, fontes e restaurantes. A margem oriental abriga a antiga Antáquia, um labirinto de ruas estreitas que ainda oferecem vislumbres da vida turca tradicional. O melhor de tudo é a comida, que graças à herança árabe da cidade, está entre as melhores e mais variadas da Turquia. Antáquia é lar de uma mistura de crenças, sunitas, alevitas e cristãos ortodoxos, e tem um ar cosmopolita e civilizado. Os moradores locais chamam sua cidade natal de Bahri-Serri, Cidade da Paz. E é exatamente isso. Na pacífica cidade de Antáquia, você encontrará pelo menos 5 diferentes religiões e seitas representadas, tudo cerca de 2 quarteirões um do outro. A influência árabe permeia a vida local, comida e linguagem. De fato, a cidade só se tornou parte da Turquia em 1939, depois de séculos ligados de alguma forma à Síria. Antáquia foi fundada como Antioquia no século IV a.C. por Seleuco Nicator, um dos 4 generais entre os quais se dividiu o Império de Alexandre o Grande. Era a cidade principal entre as 16 outras com o mesmo nome, construída aproximadamente no ano 300 a.C. por Seleuco I, em honra a seu pai Antíoco. Logo cresceu e no segundo século a.C. havia se transformado em uma metrópole multiétnica de 500 mil de pessoas, uma das maiores cidades do mundo antigo e um importante posto de preparação na recém-inaugurada Rota da Seda. Antáquia localizava-se num importante ponto de ligação entre as rotas comerciais do Egito, Ásia Menor, Grécia, Itália, Mesopotâmia e mais tarde Armênia e Índia. Antioquia
era a capital do Império de Seleuco até 64 a.C., quando foi anexado por Roma e passou a ser a capital da província síria romana. Tornou-se a terceira maior cidade do Império Romano em tamanho e importância, depois de Roma e Alexandria, e possuía magníficos templos, teatros, aquedutos e casas de banho. Eu estou aqui no antigo túnel de água, construído durante o período do imperador Vespasiano, para desviar a água que descia da montanha e ameaçava o porto. No século IV d.C., Antioquia se tornou a sede de um novo escritório romano que administrava todas as províncias do lado oriental do império. Apesar de ter sido destruída por terremotos durante o século VI d.C., Antioquia manteve sua prosperidade após a Era Romana. Somente com a ascensão de Constantinopla começou a declinar. Em 1098, após um cerco de 8 meses e um massacre de turcos, os reis cruzados Boemundo e Raimundo tomaram a cidade em nome do cristianismo. Eles impuseram uma regra cristã que durou até Antioquia ser saqueada pelos mamelucos do Egito em 1268. No momento em que os otomanos assumiram em 1516, sob a liderança de Selim I, Antioquia já havia desaparecido do palco principal da história do mundo há muito tempo. No início do século XX, a cidade era pouco mais que uma aldeia entre as ruínas da antiga metrópole. Após a Primeira Guerra Mundial, Antáquia, juntamente com a maioria do restante de Hatay, passou para as mãos dos franceses, que lançou as fundações da cidade moderna. Hoje vamos passar algum tempo refletindo sobre o que aconteceu aqui quando o movimento cristão primitivo tinha cerca de 10 a 15 anos de idade, ainda em grande parte focado nas comunidades judaicas e centrado na igreja em Jerusalém. Então, os problemas começaram e os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão chegaram até Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e cireneus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles e muitos creram e se converteram ao Senhor. A perseguição dos seguidores de Jesus na Judéia causou a sua dispersão até o norte da Antioquia, onde o Espírito Santo conduziu a igreja de seu ministério focado em judeus para se concentrar em incluir os gentios. Então, a igreja em Jerusalém, ouvindo isso, mandou Barnabé investigar e, podemos supor com base em relatos posteriores de suas preocupações, apagar o fogo em relação à inclusão promíscua de gentios. Como se verificou, em vez de trazer um extintor de incêndio para Antioquia, Barnabé trouxe mais gasolina. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor, de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. A essa altura, movido pelo Espírito Santo, Barnabé pensou em quem? Em Paulo, que recentemente havia se convertido a caminho de Damasco. Por várias razões, Paulo não conseguia achar o seu lugar na igreja em Jerusalém e seria uma boa opção para a nova comunidade em Antioquia. Barnabé foi para perto de Tarso, encontrou Paulo e por um ano ministrou na igreja de Antioquia, onde os discípulos, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. Mais tarde, quando uma grande fome atingiu a Judéia, Barnabé e Paulo levaram a oferta para Jerusalém e a distribuíram. Depois de algum tempo, eles voltaram para Antioquia e retomaram seus papéis de liderança. Foi sob a direção do Espírito Santo que a igreja em Antioquia separou Paulo e Barnabé para uma missão que levou ao estabelecimento de igrejas por toda a Ásia Menor, Macedônia, Grécia e até mesmo Roma. A primeira equipe missionária, enviada intencionalmente por uma igreja local, Antioquia, saiu em sua primeira viagem para espalhar o evangelho por todo o mundo gentil. Deus chamou Paulo e Barnabé para começarem novas igrejas. Eles continuaram pela fé em sua primeira viagem missionária. Um problema estava crescendo na igreja de Jerusalém enquanto a equipe viajava.
Alguns irmãos ficaram chateados com a notícia de que os gentios estavam se tornando cristãos sem primeiro se tornarem judeus. E o problema veio à tona em Antioquia. Alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados, junto com outros, para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou e, ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. A frase contenda e discussão não faz justiça ao conflito. Paulo descreve o conflito da seguinte maneira: e isso ocorreu por causa de falsos irmãos que foram secretamente trazidos, que vieram furtivamente para espiar nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos levar à escravidão, a quem não nos submetemos nem por uma hora, para que a verdade do Evangelho continue contigo. O Conselho de Jerusalém eliminou o problema e decidiu que a salvação pela graça através da fé somente era o verdadeiro Evangelho. Eles escolheram uma equipe de líderes respeitados para entregar sua conclusão para Antioquia, juntamente com uma carta pedindo deferência em questões de consciência, efetuando comunhão cristã. No Conselho de Jerusalém, diferentes papéis para a igreja e seus líderes foram definidos. Paulo escreve: estenderam a mão direita a mim e a Barnabé, em sinal de comunhão. Eles concordaram em que devemos nos dirigir aos gentios e eles aos circuncisos. Resolver esse problema era muito importante para a igreja primitiva e para o futuro do Evangelho. Trabalhar com essas questões não foi fácil. Às vezes o antagonismo público irrompeu entre líderes proeminentes, mas a missão os uniu para o trabalho. Uma vez que essas questões teológicas foram resolvidas, a equipe missionária estava pronta para retornar à sua principal tarefa de espalhar o Evangelho entre os gentios. Mas antes, um problema pessoal tinha que ser resolvido. Paulo e Barnabé fizeram planos em Antioquia para revisitar juntos as cidades de sua missão anterior. Mas surgiram entre eles o que Lucas chama de discordância acentuada. De acordo com Atos, Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não queria. 2 times missionários resultaram desse amargo conflito entre os antigos colegas. Eventualmente, Paulo, juntamente com Silas, voltaram, pararam em Jerusalém e então, ao chegar a Cesareia, subiu até a igreja para saudá-la e depois desceu para Antioquia. Foi uma breve parada, um relato rápido, e então a igreja de Antioquia lançou Paulo em sua 3ª viagem missionária, a última antes de sua longa viagem que o desembarcou em uma prisão romana. Depois de passar algum tempo em Antioquia, Paulo partiu dali e viajou por toda a região da Galácia e da Frígia, fortalecendo todos os discípulos. Que história extraordinária! Nós temos um relato detalhado dessa incrível congregação, a primeira igreja predominantemente gentia. Desde seu nascimento, através de seu papel no lançamento do Evangelho em direção a Roma, a cidade mais importante do mundo mediterrâneo. O que podemos aprender com a história da igreja em Antioquia? Que qualidades tornaram essa igreja tão notável? Que princípios podemos aprender da igreja de Antioquia e aplicar à igreja do século XXI? A igreja de Antioquia era o sal e a luz, fazendo a diferença, impactando e transformando vidas, não só aqui na cidade de Antioquia, mas em todo o mundo. Jeff York, em seu livro Um Caso por Antioquia, apresenta 7 características que definem a igreja de Antioquia e seu sucesso como uma comunidade relevante de fiéis. A igreja em Antioquia foi fortalecida pelo Espírito Santo. Há 3 referências específicas ao Espírito Santo na história da igreja em Antioquia, bem como muitas referências implícitas, já que o livro de Atos é mais os Atos do Espírito Santo do que os Atos dos Apóstolos. A primeira referência direta é a descrição de Barnabé como cheio do Espírito Santo. A segunda referência é Ágabo,
um profeta de Jerusalém que previu pelo Espírito que uma fome estava chegando. O terceiro é o Espírito Santo, que intervém em um serviço de adoração para chamar Paulo e Barnabé para o serviço missionário. O Espírito Santo estava presente na igreja de Antioquia. Líderes e membros estavam cheios do Espírito, estavam abertos à voz do Espírito Santo e entregaram suas vidas ao plano de Deus. A igreja de Antioquia estava aberta à inovação, que muitas vezes levou a mudanças significativas. Eles não estavam abertos para mudar apenas por causa da mudança, mas por causa da missão. Sua principal preocupação era cumprir a missão de Deus. A missão não seria posta em perigo ou encarcerada por preferências ou tradições humanas. Para a igreja em Antioquia, a missão sempre deveria triunfar. O que quer que fosse necessário para realizar a missão, eles estavam dispostos a tentar, a explorar, a realizar. Por esta razão, a igreja em Antioquia modelou uma série de inovações entre as igrejas. Eles foram a primeira igreja, Antioquia, e inovaram de várias maneiras, cada uma diretamente ligada à missão de fazer avançar o Evangelho. A primeira e talvez a mais notável inovação na Antioquia foi o estabelecimento da própria igreja. A igreja em Antioquia foi iniciada por plantadores de igrejas inovadoras e evangelistas que tiveram a coragem de fazer algo nunca feito antes, para pregar o evangelho amplamente entre os gentios. Esses pregadores são heróis, gigantes da história cristã. A menos que você seja judeu, você tem uma grande dívida com esses homens. Sem a sua coragem, vontade de inovar, pregando o evangelho de uma maneira que nunca tinha sido pregada, a um povo que nunca tinha ouvido, numa cidade onde nunca havia sido compartilhada, talvez você não fosse cristão hoje. Por causa desses homens, o evangelho finalmente quebrou os grilhões da tradição religiosa e se tornou uma boa notícia para todas as pessoas em todos os lugares. Uma segunda inovação em Antioquia foi estabelecer um ministério de ensino. A igreja continuou sob a liderança de inovadores. Barnabé, que teve a coragem de fazer o que nunca tinha sido feito antes, trazendo Paulo para a equipe de ensino de uma igreja. E Paulo ministrou proeminentemente aqui em Antioquia. Uma terceira inovação na Antioquia foi provavelmente não intencional, mas ainda assim é memorável. Foi em Antioquia que os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez. Este era provavelmente um termo de escárnio lançado nos primeiros seguidores de O Caminho por seus críticos e caluniadores. Eles ridicularizavam os fiéis como os cristãos, homens e mulheres que conversavam com tanta frequência sobre o Cristo que ganharam um novo apelido. Os membros da primeira igreja, Antioquia, aparentemente tinham uma reputação bem merecida por serem faladores de Cristo. Cristo dominou seus pensamentos e influenciou suas interações até o ponto em que seu vocabulário lhes deu um apelido que se tornou o rótulo do movimento iniciado por Jesus. Finalmente, essa igreja surpreendente nasceu e sustentou o movimento missionário do primeiro século. Eles enviaram e apoiaram os primeiros missionários, estabelecendo um padrão para inúmeras igrejas através dos tempos, que foram inspiradas a fazer a mesma coisa. A igreja de Antioquia era uma igreja inovadora, com uma mentalidade empreendedora, empenhada em levar o evangelho ao mundo inteiro. A igreja em Antioquia é um exemplo de inovação contínua para espalhar o evangelho, ampliando a igreja e expandindo o reino. Por meio de seu ministério de ensino, em obediência às instruções de Jesus, foram criados discípulos aqui em Antioquia. As convicções doutrinárias foram estabelecidas, a mordomia foi aprendida e praticada, a adoração foi cultivada, o testemunho e o evangelismo missionário floresceram e os problemas da igreja foram resolvidos aplicando princípios do evangelho nas relações interpessoais. Um novo nascimento em Jesus foi o manancial de onde surgiram essas mudanças. Os ministérios de ensino de Paulo, Barnabé, Ágabo, Judas, Silas, Simeão, Lúcio e Manaém, e possivelmente outros,
foram os canais que guiaram esta correnteza para a maturidade espiritual. Antioquia é um modelo inspirador de uma igreja de ensino. É um bom exemplo de uma igreja fazendo discípulos, homens e mulheres, renovando suas mentes e aprendendo a agir cada vez mais como Jesus. O primeiro grande desafio doutrinal enfrentado pela igreja em Antioquia e na igreja do primeiro século em geral era a natureza do evangelho. O problema estava enraizado na suposição incorreta dos cristãos judeus de que o evangelho tinha que permanecer ligado à sua comunidade. Como o cristianismo se originou na comunidade judaica e os primeiros cristãos eram judeus, sua suposição natural era que o caminho para se tornar um cristão e entrar em uma relação de aliança com Deus incluía a circuncisão. Essa suposição errônea preparou o cenário para o primeiro confronto doutrinário significativo na igreja. Pedro, como muitos outros líderes judeus, lutou com a circuncisão e sua relação com o evangelho. Paulo, no entanto, foi inflexível em sua defesa da salvação pela graça através da fé apenas. Esse confronto entre os gigantes incontestáveis da igreja do Novo Testamento comprova o significado dessa questão e a importância de resolvê-la com precisão. A conclusão foi resumida em uma carta amplamente apoiada por todos os interessados. Paulo e Barnabé, juntamente com Judas e Silas, representando a igreja de Jerusalém, retornaram a Antioquia com a carta e entregaram seu relatório. A igreja de Antioquia recebeu a notícia afirmativa, reforçada por mensagens dos pregadores convidados, e então retomou seu intenso trabalho de fazer discípulos entre os gentios. Antioquia é um modelo de uma igreja lidando com o conflito de forma eficaz. Experimentou disputas sobre questões doutrinárias, tensão com outra igreja, discórdia entre seus líderes e divisão sobre questões pessoais. A igreja em Antioquia foi capaz de resolver situações de conflito com um êxito e seguir adiante, em vez de ficar limitada, preocupada ou permanentemente enterrada no processo. Pelo menos 5 princípios fundamentais podem ser aprendidos a partir da maneira como a igreja de Antioquia lidou com diferentes tipos de conflitos. Primeiro, antecipar conflitos. Segundo, resolver situações de conflito quando elas surgem. Terceiro, trazer resolução a cada conflito. Quarto, aceitar resultados mistos da resolução de conflitos. E quinto, seguir em frente quando a resolução for alcançada. A igreja em Antioquia tinha líderes fortes, pastores poderosos, anciãos e missionários que se tornaram estadistas cristãos. Eram homens de convicção, grandes personalidades, cujas façanhas moldaram sua geração e cujo legado molda a civilização hoje. Eles eram homens de vontade forte, de mente forte e espirituosos. Enquanto Barnabé e Paulo eram os homens mais conhecidos da Antioquia, a Bíblia menciona outros 3 pelo nome: Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene e Manaém, que fora criado com Herodes. O padrão em Antioquia era esse: líderes fortes trabalharam em um ambiente de equipe. Eles eram líderes visionários e fizeram a diferença. Na Antioquia, cada um dos discípulos, de acordo com a sua capacidade, determinado a enviar alívio para a Judeia. Essa oferta não foi dada a partir do excedente de alguns membros ricos. Foi um esforço generalizado de sacrifício compartilhado. Os cristãos de Antioquia davam de acordo com a sua capacidade ou em proporção com seus recursos. A igreja de Antioquia deu seu dinheiro, mas também deu algo muito mais valioso. A igreja de Antioquia deu seus melhores líderes. Em um período de tempo relativamente curto, os fiéis de Antioquia desenvolveram-se de novos conversos para grandes doadores. A maioria de nós só pode sonhar em fazer parte de uma igreja como essa. É fácil ficar desanimado, até intimidado, comparando nossas igrejas com este modelo antigo de eficácia que impactou o mundo. Ao considerar o futuro, é fácil ser pessimista,
baseado em nossa experiência com lutas locais e realidades temporais. Uma perspectiva mais ampla, não apenas da igreja local, mas também de certezas eternas, é essencial para determinar uma perspectiva apropriada sobre o futuro das igrejas locais. Uma das minhas autoras prediletas escreveu: nada temos a temer quanto ao futuro, a menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor nos tem guiado e seu ensino em nossa história passada. Em outro momento, ela escreveu: a igreja débil e defeituosa, precisando ser repreendida, advertida e aconselhada, é o único objeto na terra a qual Cristo confere sua suprema consideração. O mundo é uma oficina em que, pela cooperação de agentes humanos e divinos, Jesus está, por sua graça e divina misericórdia, fazendo experiências em corações humanos. Amigo, não é a sua igreja ou a minha igreja, é a igreja de Deus. Você é o templo de Deus. Acaso não sabem que o corpo de vocês é o santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Deus está chamando sua igreja. Deus está chamando você para ser cheio do Espírito Santo. Ele está desafiando sua igreja. Ele está desafiando você a deixar sua zona de conforto e explorar maneiras de realizar sua missão. Deus está convidando você, Deus está convidando sua igreja para ser intencional e se unir a Ele, transformando a si mesmo e a sua comunidade de acordo com a imagem de seu Filho, Jesus Cristo, através do discipulado. Deus está chamando você, Deus está chamando a sua igreja para ser fiel ao Evangelho eterno, embora os céus caiam. Deus está dando uma oportunidade para a sua igreja, para que você possa resolver os conflitos de uma maneira semelhante a Cristo. O Todo-Poderoso está procurando homens e mulheres que estão dispostos a levar sua tocha, líderes que não têm medo dos desafios. Deus está esperando por seu generoso sacrifício, pelo seu sacrifício generoso de sua igreja. É tempo para você, é hora da igreja de Deus se levantar, para despertar, é hora de ir para casa. Já é meia-noite e o chamado já soou, anunciando que o noivo chegou. A igreja desperta, tentando encontrar o azeite do Espírito Santo. O joio e o trigo que estavam unidos, agora Deus vai separar. Pois a igreja invisível irá levantar-se afinal. Desperta a igreja invisível, fiéis quebrantados que o mal espalhou. Que venham com choro e com pranto, que venham cantando, o dia chegou. Despertem de todas as tribos, desperta meu povo, acorda Israel. É hora de ouvir o chamado para ser um rebanho de um só pastor. Escolhido, os filhos de Abraão, espalhados no mundo estão. Povo de Cristo, restante de Israel, a igreja invisível se fez. São cegos que enxergam, são trigos no joio, ovelhas que estão sem pastor. Esses heróis quebrantados já ouvem a voz do Senhor. Desperta
Vamos orar. Querido Pai, obrigado por ter nos deixado nas Sagradas Escrituras o exemplo da igreja de Antioquia. Eterno Pai, nós oramos para que as igrejas do século XXI possam ser igrejas relevantes, como foi a igreja de Antioquia. Que elas possam ser destemidas, que elas possam ter uma visão, que elas possam pregar o Evangelho e que a missão possa ser o fator determinante em todos os aspectos. Perdoe os nossos pecados e esteja conosco. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Querido amigo, querida amiga, obrigado por nos assistir hoje. Não se esqueça de compartilhar com seus familiares e amigos a resposta certa, procurando pelos primeiros seguidores de Cristo aqui na Turquia. Visite o nosso website. Lá você poderá nos deixar uma mensagem, seu pedido de oração e solicitar uma cópia do programa de hoje ou da série completa. Se você sentir no seu coração a vontade de apoiar esse ministério, você pode fazer a sua doação no nosso website também. Espero vê-lo novamente muito em breve.